gente, boa tarde para vocês. Então, hoje irei comentar aí o meu grupinho aqui de lindos. Digam oi, por favor. Oi. Opa. Fofos. Então, hoje a gente vai comentar sobre o livro da Última Quimera. Vamos discutir sobre algumas opiniões sobre o livro. Vamos falar das biografias, dos autores, enfim. E hoje eu vou falar, praticamente agora, irei falar sobre a Ana Miranda, que ela é mais conhecida como Ana Miranda. Porém, o nome dela inteiro é Ana Maria de Nóbrega Miranda. Enfim, ela foi uma romancista, poeta e atriz. E ela viveu no Rio de Janeiro por alguns anos e depois ela se mudou para Brasília. E depois ela retornou para a capital carioca. Enfim, ela foi estudante de pintura, ela sempre foi um hobby para ela pintura. Então ela pensou que por ter algum talento em pintura, ela ia conseguir ter algum sucesso, porém ela ser escritora foi meio que o profissional dela. Ela conseguiu revolucionar a história da literatura, no caso. Ela foi uma mulherzona, assim, ela carregou a literatura nas costas, enfim. Então, ela foi, voltando sobre a parte das artes, ela foi amigo do Roberto Magalhães, eu acho muito bacana falar isso, e do Rubens Gershman. Desculpa se eu falar errado, gente. Enfim, e depois que viu que ela não se deu muito bem com a artes, ela iniciou a carreira como escritora. Então, só que assim, desde sempre ela sempre gostou de ler também, não foi uma coisa muito nova a literatura para ela, ou escrever alguns livros, enfim. Ela era tipo aquela menina que, em vez de na educação física, ela fica lendo livro, sabe? Parece uma amiga minha que tá aqui hoje, né, Melanie? Oi! Oi. Então, o primeiro livro que ela publicou foi A Boca do Inferno, que fez um sucesso do caramba, foi o sucesso na época. Tanto que teve várias traduções desse livro, então ela, uma mulherzona lá, oprimida, escreveu um livro que foi muito melhor que vários homens na época. Brincadeira, homens. Enfim, teve Anjos e Demônios, Celebração do Ouro, A Boca do Inferno, como disse, O Retrato do Rei, O Sem Pecado e o livro que nós vamos falar hoje, que é A Última Quimera. Enfim, e ela também já teve alguns trabalhos como atriz, que foi A Rainha do Rádio, O Príncipe do Prazer, A Crônica de um Industrial e alguns outros. E a Última Quimera foi tão famosinho, tudo, tão revolucionário, que tanto que ela ganhou um prêmio por causa desse livro, e foi o prêmio da Bolsa da Biblioteca Nacional, que foi em 1995. Então essa mulher revolucionou os negócios. Então ela é uma mulher forte, louca da cabeça, que escreve esses livros, mas é uma louca sábia, sabe? Não sei explicar, enfim. E os livros dela sempre são fora do padrão, então, enfim, ela é uma militante. Enfim, agora eu vou pro Felipe, que vai falar também do livro ou da biografia, não me lembro, mas ele vai falar. Enfim, bora aí, Felipe. Opa, eu vim falar aqui sobre a biografia, na verdade, do Augusto dos Anjos, que na verdade foi o tema basicamente desse livro, que ela contou mais ou menos a história da vida dele, tudo através de um amigo distante, que no caso é o narrador, não foi citado nome nenhum. Bom, ele nasceu no dia 20 de abril de 1884 no Espírito Santo. Porém, a infância dele, ela foi ruim, assim como a vida dele, que ele sofreu bastante por vários motivos. E um dos principais motivos da infância dele ter sido ruim foi porque ele foi vendo a sua família decaindo e ficando cada vez mais pobre. Mas mesmo assim, o seu pai, que ele era formado em Direito, ele ensinou algo mais sobre as letras. E assim ele conseguiu se formar em Recife, que foi também onde ele começou a publicar alguns poemas nos jornais. Só que uma coisa que chamou muita atenção dos leitores é que os textos dele eram mais tristes, assim, eles passavam mais sobre a podridão, sobre a morte, e muitas vezes sim, passavam aquela vibe mais tenebrosa tudo. Ele se casou em 1910 com a Esther, onde ele teve 3 filhos, porém, infelizmente, o primeiro deles acabou morrendo ainda recém-nascido. Ele, por ser hipocondríaco, ele falava que sofria bastante, por causa que ele conseguia sentir tudo que ele conseguia ver de mal, como a tosse de um cardíaco, como diz em alguns trechos de alguns poemas dele. E, infelizmente, ele veio a falecer devido a algumas complicações após uma cirurgia cardíaca que ele fez. Agora eu vou passar para o Matheus, que também vai falar sobre um dos personagens que apareceu no livro. E é isso.
Oi, eu sou o Matheus, como o Felipe disse, eu vou falar do Olavo Bilac. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1865, e seguindo a vontade do pai dele, ele tentou cursar medicina, mas não era algo que agradou ele. Então ele acabou desistindo e tentou cursar direito. Também não foi algo que ele gostou, e ele foi para o mundo da escrita, que é literatura e jornalismo. Fazendo a faculdade, ele trabalhou na Gazeta Acadêmica, uma profissão que deu bastante prazer para ele gostou muito. E ele até fundou vários jornais, como A Cigarra, A Rua e O Meio. É, um dos principais feitos que ele fez foi escrever o hino da bandeira do nosso Brasil. Teve uma atualização, mas o primeiro foi ele mesmo. Ele trabalhou bastante tempo na Gazeta e as principais notícias que ele escrevia era sobre política. Em 1897, ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Em 91, ele foi nomeado oficial da Secretaria do Interior do Estado do Rio. O cara era bom mesmo. Ele até atuou como delegado em conferências políticas. Em 1907, ele exerceu o cargo de secretário do prefeito do Distrito Federal. O cara subiu na vida. Em 1916, ele fundou a Liga de Defesa Nacional. E, infelizmente, ele faleceu aos 53 anos, muito novinho, em 23 de dezembro de 1918, na sua cidade natal, Rio de Janeiro. E agora eu vou passar para a Melanie, para ela também falar um pouquinho. Olá, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre as escolas literárias que a autora menciona no livro. Ela menciona o parnasianismo e o simbolismo. Ambas escolas têm ideologias totalmente opostas, mas ambas compartilham a preocupação com a linguagem e apresentam refinamento formal. Fora isso, elas são mais nada a ver. O contexto da arte nessa época foi predominante do impressionismo, que ocorreu no final do século XIX. Um dos fundadores do impressionismo, assim dizendo, foi o Claude Monet. Ele teve grande destaque por suas pinturas impressionistas. Ele participou mais da meio que uma transformação, né? Ele era um artista do neoclassicismo e acabou migrando para o impressionismo. O impressionismo tem uma arte bem diferente, porque foi um choque, porque eles seguiam bastante a regra das escolas, então era uma pintura bem mais acadêmica, mais regrada. E depois que chegou o impressionismo, eles ficaram muito em choque, porque o impressionismo era totalmente oposto, né? Eles usavam várias cores, não tinham o contorno dos desenhos, e a tinta eles aplicavam na tela mesmo, sem misturar antes. Então foi um choque mesmo. Bom, um dos grandes artistas foi o Claude Monet, né? Mas tivemos outros como o Pizarro, Brilhante, Degas, Manet, né? Enfim. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o livro em si, né? O que a gente achou dele, sobre alguns personagens. Alguém comentar e comentar? Eu começo, gente. Então, eu falei várias vezes que foi um livro revolucionário. Assim, como para nossa geração é um pouquinho mais. Por exemplo, a gente tem mais preguiça, como pode dizer, a gente tem mais. Não sei. A gente tem aquela coisa de querer ler muito, sabe? Então, esse livro é meio chatinho nessa questão de ser muito lento a leitura. Então, vamos dizer que é um mesmo assunto que poderia ter acabado em uma página, mas acaba tendo 3 páginas. Mas eu acho que isso é mais pelo estilo que é escrito, sabe? Eu acho que é um estilo que tem muito detalhe, muita descrição. Então, acho que é um estilo mais demorado mesmo de leitura, que não é o meu estilo favorito. Eu gosto das coisas mais resumidas, mas isso já é minha opinião, sabe? O que eu gosto, no caso. E eu achei muito legal o tema. É um tema pouco discutido, porque a gente nunca vai pensar em ler um livro que fala sobre decomposição. Sendo que é uma coisa muito natural, é natural dos humanos, né? Tipo, morreu, você não morre, né? Você tem que se decompor. Porém, nunca foi escrito, a gente nunca entrou nesse assunto de realmente ler, pensar sobre isso. E eu acho que é legal porque ele faz a gente refletir, sabe? Eu não refletir se a gente vai morrer, mas, poxa, né? Tipo, pensar como que a gente decompõe, ou enfim. E eu achei a história do livro, achei que todos os personagens são muito sofridos. Eu acho uma literatura muito sofrida. Acho que não sei se é por ser romance, mas é uma literatura meio dark, assim, meio gótica. Enfim, mas eu gostei. Eu achei um livro revolucionário, porque eu nunca li um livro assim.
Bom, eu vou dar minha opinião, mas a Sofia falou tão bem do livro, agora eu fiquei até meio triste. Eu ia falar que não é um tema que eu gostei muito. Não é que eu não gostei, não me chamou muita atenção. Eu até vou falar igual a Sofia, eu achei bem lento o livro, mas o que eu mais gostei é que a autora consegue, né, a Ana Miranda, ela consegue descrever bem como é a vida do Augusto dos Anjos, o que na verdade, é bem difícil, né, se conseguir passar a sensação de estar na pele do personagem na escrita. No filme é mais fácil, mas no livro é bem mais complicado, né, por meio das palavras e não pela imagem. Então, nisso, para mim, ela mandou muito bem, eu gostei disso, mas o tema não é algo que eu gostei, mas ainda assim o livro vale muito a pena ler. Acrescenta muito na sua vida. E agora eu vou passar, acho que então, o Felipe, para ele falar a opinião dele. Opa, claro. Eu achei bastante o livro, o tema dele muito bom, por causa que é um escritor que ele foca em um tema totalmente diferente dos outros. Ele fala em algo mais real, algo como realmente como a Sofia realmente disse, que é a decomposição, tudo, é algo que você passa a ver assim que é tenebroso, é triste. Eu acho assim essa ideia muito boa e faz até que o livro seja um pouco mais divertido, interessante. Mas o livro em si eu não achei tão interessante, por causa que eu achei ele meio lento, tudo. E agora eu vou passar para Melanie, para ela poder falar a opinião dela. Bom, minha opinião sobre o livro é que o livro é interessante. Achei a leitura bem chatinha, sem querer ofender, porque ela era bem enrolada, então tinha várias partes que ele poderia ter, que a escritora poderia ter tirado, porque não ia fazer diferença nenhuma no livro. Mas até que o final eu achei até que legalzinho, assim. No final aconteceu algumas coisas que eu não esperava que fossem acontecer. Eu não gostei muito do tema, porque não é meu estilo de gênero literário preferido, né? Eu não leio, não costumo ler esse tipo de gênero. Mas achei a leitura até que interessante. Não leria de novo, porque não gostei muito do livro. Mas, eu gostei. Tipo, tem uma personagem específica que é a Camila. Tadinha dela, ela sofreu bastante porque ela gostava do narrador da história, só que o narrador da história casou com a irmã dela, então, tipo, eu fiquei muito mal com isso, tadinha. E ela depois pegou um monte de doença, trauma. Fico com muita dó, mas no final do livro, pelo menos, ela ficou um pouco melhorzinha, mas uma personagem que sofreu bastante, tadinha. Como eu disse, é um livro um pouco trágico, assim, tipo, parece que é um universo muito sofrido, sabe? Tipo, parece que se você, sei lá, derrubar um sorvete no chão, você vai chorar por 3 dias, sabe? De tão triste que é o lugar lá, pelo menos. E você Enfim. diz que é pouco trágico. Não, é Imagina algo muito muito trágico, tá trágico. ligado? E, tipo, Algo muito trágico acaba com a vida da pessoa. e essa mulher, ela, mesmo que o livro não seja o nosso tipo, ela arrasou muito. E eu achei que a Ana Miranda conseguiu. Ela conseguiu tanto fazer que a gente se. Ela escreve tão bem que faz a gente sentir na história. É como se o personagem que sofre é um nosso amigo, sabe? E a gente quer ajudar, mas não sabe como. Vamos nos despedir aqui, porque é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast, galera. Beijo, tenham um ótimo dia. Beijos! Adeus. Falou, galerinha!